Beleza? Vamos corrigir a questão 1 da prova da Escola Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Então, olha só. Questão 1. Uma aeronave de patrulha A segue com velocidade escalar constante VA rumo ao ponto P com a finalidade de interceptar outra aeronave B, a qual mantém altitude e velocidade escalar constante e inicialmente encontra-se 1 km ao norte, sentido positivo de X, e 2 km acima de A. Sabendo que a aeronave B percorre 5 km em 30 segundos, antes de ser interceptada no ponto P, a diferença VA menos VB entre as velocidades escalares das duas aeronaves em km por hora é igual a... Então, galera, olha só, a questão se resume a você descobrir qual é a velocidade de A e de B, né, e subtrair uma da outra, beleza? Como ambas as questões não, os movimentos, né, eles são movimentos de velocidade constante, né, em módulo pelo menos, nós podemos fazer essa relação aqui, ó. A velocidade média, né, ela vai ser a distância sobre o tempo. Como é em linha reta em um único sentido, é só botar d, né, distância em si. E além disso, o tempo, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância dividido pela velocidade média, tá? Como A vai sair do ponto A, né, e B vai sair do ponto B, e ambas vão chegar juntas no ponto P, você pode falar que o tempo foi o mesmo, ok? Então você pode fazer uma relação de igualar o tempo de uma e o tempo da outra, né? Então, a ΔS pelo VM de uma é igual a ΔS pelo VM da outra. A gente vai resolver por aí, né? Então, olha só, primeiro vamos descobrir qual é a velocidade de A, tá? Ou melhor, de B, que é mais rápido. Olha só, a velocidade de B, ela vai ser o quê? Vai ser a distância que B vai percorrer, né? Que a questão falou que são 5 km, dividido pelo tempo, 30 segundos. Então, ó, 5 km em 30 segundos. Só que isso aqui pode ficar mais fácil, até porque a questão quer em km por hora, se você passar o segundo para minuto, depois para hora. Então, por exemplo, ó, 30 segundos é metade de um minuto. Então, em um minuto é o dobro, né? Então, 5 km em 30 segundos é a mesma coisa que 10 km em um minuto, né? Só que de 1 minuto para 60 minutos, que é uma hora, você multiplica por 60, né? Então, olha só, 5 km a cada 30 segundos é a mesma coisa que 10 km em um minuto, que é a mesma coisa que 600 km, né, em uma hora. E aí a gente já tem a velocidade de B, 600 km por hora, já está na unidade que a gente quer, ok? Agora a gente vai ter que achar a velocidade de A, né? E para isso a gente tem que ter a distância que A vai percorrer e dividir pelo tempo. Qual é o problema nisso? O problema é que é uma questão espacial, ó, né? A questão não falou. Então a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos tentar desenhar aqui um paralelepípedo, tá? Olha só. Vou fechar aqui, vou passar aqui para o lado, ó. Agora vamos fechar a outra direção aqui, ó. E vai ficar assim, né? Isso daqui é um paralelepípedo, né? E se você reparar, de A até P é a diagonal do paralelepípedo. Então a gente precisa apenas de quê? Das coordenadas que você tem aqui do ponto P ou simplesmente as dimensões desse paralelepípedo. Então olha só, você vai reparar que a questão deu essa distância aqui, ó. Vamos pegar a distância que ela deu. Aqui, ó. Essa distância aqui está na imagem, 4 quilômetros, né? Essa distância aqui, a questão, ela não deu, né? Mas ela fechou aqui, ó. Não, ela fechou esse valor aqui, ó. Desse ponto, né? Até esse daqui, ó. A questão falou que você tem aqui, ó. Vou até botar com outra cor. Ó, esse valor roxo aqui, ó. A questão está falando que é 5 quilômetros. Beleza? E ela falou que essa distância aqui, ó, vale 3 quilômetros. Essa distância aqui, ó. Tá?
Galera, isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Como assim? Olha só, você tem aí o valor de 3 em um cateto, né? Olha só, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Tem 3 e tem 5, tá vendo? A hipotenusa vale 5, um cateto vale 3, o outro cateto tem que valer quanto? Ó, essa distância aqui tem que valer 4 quilômetros, né? Então, olha só, você tem essa dimensão aqui, né, do paralelepípedo, essa dimensão do paralelepípedo, e agora, se você tiver altura, você já tem quase tudo que você precisa. Qual vai ser a altura? Na imagem, a questão está falando que, e isso ficou um pouquinho confuso, mas olhando um pouquinho mais atentamente você percebe, a questão está falando que essa altura aqui, ó, né, ela vale 2 quilômetros. Ok? Então, quais são as dimensões que você tem desse paralelepípedo? 4, 4 por 2, né? Ó, 4, 4, altura 2. Então, a distância, né, que o A vai percorrer, eu vou chamar de DA, tudo bem? E ele vai ser justamente a diagonal desse paralelepípedo. Então, ó, ele ao quadrado é igual a raiz de um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, mais, né, o outro lado que é o quadrado, que é a altura, no caso, né? Tudo dentro da raiz, ok? Então, ó, a distância A ao quadrado, né? Acabei que eu botei aqui, né, eu já passei o quadrado botado com raiz, né? Então, vamos deixar dessa forma aqui, ó. 4 ao quadrado, 16, mais 16, mais 4, né? Isso aqui vai dar, ó, 32 com 4, raiz de 36, né? Raiz de 36 vale 6. Então, 6 o quê? 6 quilômetros. Beleza? E aí a gente vai acabar a questão agora. Ó. Olha só. Vamos pegar essa ideia aqui. Ó. O tempo de um tem que ser igual ao tempo do outro. Então, ó, o tempo de A tem que ser igual ao tempo de B, porque eles vão se interceptar, então tem que ser o mesmo intervalo de tempo nessa situação aqui. Em A vai ser o quê? Vai ser a distância de A, né? Que vai ser 6, dividido pela sua velocidade de A, né? Escrever aqui B mais é A, tá? E isso tem que ser igual, né, a mesma coisa do outro lado, né? Que vai ser o quê? Ó? A distância de B dividido pela velocidade de B, ok? A gente pode simplificar aqui, né, o 5 e o 600 dividido por 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 120. Multiplicou cruzado, você vai chegar nessa relação aqui, ó. VA vezes 1 igual a 120 vezes 6, que vai dar 720 km por hora. Ok? A questão ela quer a diferença de VA e VB. Então, ó, VA menos VB vai ser quanto? Ó, 720 menos 600 vai dar 120 km por hora. Ok? Então, a resposta dessa questão vai ser a letra D.